Olá, você! E é a literatura desfilando no seu momento atual, ou seja, a geração contemporânea. Não costuma se subdividir a literatura. Vimos então, desde o Barroco, a vida dos árcades, dos românticos, dos realistas, dos naturalistas, dos simbolistas, dos parnasianos, dos pré-modernistas e vimos o modernismo, em sua primeira geração, em sua segunda geração e no grupo de 45, que é o atual. O grande número de autores que vivem a prosa e a poesia nesse instante fazem com que nós entendamos o quanto a literatura brasileira é maravilhosa. E ela é viva, atualíssima. Alguns nomes merecem destaque. Nós vamos abrir a conversa de hoje mencionando esses nomes para depois tratarmos do romance contemporâneo. Muitos desses romances serviram como base, como fundamentação para filmes. Temos inúmeros filmes que hoje estão à nossa disposição em quaisquer locadoras e serviram-se, banquetearam-se, por assim dizer, da literatura feita e escrita nos anos anteriores. Então vamos para Rubem Braga, para Dalton Trevisan e um pouquinho de José Paulo Paes abrindo esse cenário. Vamos lá. O poeta bem me perdoe. Beleza não é fundamental. Começa que muito feia, mulher nenhuma é. Foi, será. Fundamental mesmo é toda mulherzinha, ó filhas de Curitiba. As novelas nada exemplares de Dalton figuram dessa maneira. Provocador, o vampiro de Curitiba, sempre é um nome interessante. A rara foto que você observa, que você viu há pouco, como bem disse nosso amigo, é a única desse mundo que temos. Porque Dalton nunca gostou de servir como modelo para ninguém, mas o seu conto, a sua crônica e algumas das suas ousadas poesias que aparecem nas suas obras fundamentam a trajetória de Dalton Trevisan, do colombense Dalton Gerson Trevisan. O conto brasileiro deve muito a Dalton pelo seu estilo. Um estilo provocador, enxuto, um estilo que embriaga, que choca muitas vezes pelas suas histórias, as histórias noturnas. Ele é um dos escritores malditos. Por que escritor maldito? Porque muita gente, e cá para nós, não dá para dizer que é uma estatística 100% confiável, mas de cada 10 pessoas que leem Dalton, 9 não gostam. Por que não gostam? Porque as histórias do João e da Maria parecem ser as mesmas. Muita gente feia, muita gente ruim, muita gente provocadora. Mas é esse o cenário de Dalton. Dalton, bem distante dos romances e dos românticos, quis escrever nas histórias curtas a essência do seu trabalho, do marginal, que é o seu elemento, o seu protagonista, àquela pessoa marginalizada, que é também a sua protagonista nas histórias. Por isso Dalton é contemporâneo. Ele ocupa este lugar de grande destaque na literatura contemporânea, o maior contista vivo desse país. Nascido lá nos idos de 25, Dalton tem uma trajetória que merece sempre o aplauso pela sua provocação como escritor maldito, assim como outros. João Antônio também é um grande exemplo contemporâneo através de Leão de Chácara e, é claro, através de Malagueta, Perus e Bacanaço. Então, detalhe aí para nós. Seguindo essa mesma vertente, um outro autor merece citação, Rubem Braga, o mestre da crônica, o pai da crônica. Diferentemente de Dalton, mas um pouco próximo em certas situações, Rubem Braga escreveu as suas histórias fundamentando-as nas situações cotidianas, mas ao mesmo tempo fundamentando as suas histórias na crônica de origem jornalística, muitas vezes de origem policial, para que os livros captassem isso. Então ele adapta algumas situações, flashes do momento, e as transforma em crônica. Por isso, Rubem fez um grande trabalho, Rubem já faleceu, mas Rubem Braga fez um grande trabalho ao longo da sua trajetória por espelhar isso, a análise de determinados momentos. É a crônica do cotidiano. É o que acontece conosco, você que está nos vendo agora, neste encontro. Aconteceu alguma coisa contigo no dia de hoje que você diga assim, puxa, isso merece mesmo um texto escrito. Se aconteceu, ótimo, é o princípio da crônica. A partir disso você adapta uma outra situação, mas transforma isso em um texto
que seja próprio. O cronista Rubem Braga sempre terá a sua parcela de importância na literatura contemporânea. Dalton no conto, Rubem Braga na crônica. E, é claro, José Paulo Paes. Minimalista. Por que os textos são mínimos? É o mínimo que diz o máximo. O minimalismo é isso. É, com poucas palavras, dizer muitas coisas. Para muitos, esse estilo, o de José Paulo Paes, é também epigramático, epigramas, ou seja, mensagens curtas, mensagens relâmpago, que dizem muito. Um destaque é de José Paulo Paes, o livro O Calendário Perplexo, quando ele, na verdade, zomba, ironiza, faz uma paródia de algumas datas comemorativas do ano. Temos sempre datas comemorativas, feriado disso, feriado daquilo, vamos para tal data, vamos para tal período. Então, ele faz uma paródia de certas situações, como o Dia do Índio. Qual é o Dia do Índio mesmo? Todo dia era Dia de Índio, alguém já cantou. 19 de abril. Pois é, ele diz assim, Dia do Índio, dia dos que têm os seus dias contados. Pronto. E daí o aluno, normalmente, a pessoa fica assim, perplexa. O calendário é perplexo, ele estava certo. Seus textos são curtos, mas não entendi. Dia do que tem os seus dias contados, ou dos que têm os seus dias contados. Por quê? Porque são contados, só se comemora Dia do Índio no dia 19 de abril. Aí muitas vezes vemos nas escolas os pequeninos com carinhas pintadas e como indinhos que nem são brasileiros, são yankees, na acepção da palavra, desfilando por aí. Então se comemora no dia. E dia dos que têm os seus dias contados, por quê? Porque na verdade deixarão de existir em sua plenitude. Então daí José Paulo Paes também é um nome de destaque nessa poesia provocadora que nasce, brota na geração de 45 e se estende até a contemporaneidade. Certo? Esse é o destaque para nós. Muito bem? Respira fundo porque o assunto agora já não é mais o conto de Dalton, não é a crônica de Rubem Braga e nem a poesia inovadora de Zé Paulo, mas o nosso assunto é o romance de 50. A partir daí, romance de 50 e a sua repercussão no cenário cultural brasileiro. Então vamos dar uma olhada nisso. A diversidade é a maior marca do romance de 50, desse romance da terceira fase de todo o nosso modernismo. Por que a diversidade? Porque são tantas temáticas, tantas buscas e tantos comprometimentos interessantíssimos que vale a pena relembrar apenas a palavra diversidade. Ele é diverso. Mas não é muito vago dizer isso, não, professor? Não, não é. A diversidade, aí você lembra, é o romance policial, é o romance fantástico, é o romance isso, é o romance aquilo, e segue adiante, porque é isso que você verá a partir desse momento. Vamos a algumas ideias. A primeira na tela para você, que vale a pena o destaque, está aí. Grande marca, diversidade. É uma diversidade temática, de temas, é o mais importante, mas ela é formal também e estilística. É o estilo de cada um e a forma como cada um coloca os seus textos. Por exemplo, Inácio de Loyola Brandão, o senhor Inácio de Loyola Brandão e o seu romance Zero, que entrará nesse bojo aí. É fantástica a história. Ao mesmo tempo tem um estilo único e uma forma que é própria para quem escrevia daquela maneira como protesto. Então, ele tem uma temática diferenciada. E ali você seguirá com outros. Daqui a pouquinho veremos o Coronel e o Lobisomem, do senhor Zé Cândido de Carvalho, o senhor José Cândido. E temos uma literatura fantástica que servirá como tema derradeiro de muitas histórias e de muitos dos nossos autores. O que mais nos interessa? O urbano, o regionalista e o policial. No urbano, inúmeras situações contemporâneas nossas aparecem ali. É o caso, por exemplo, de Agosto, de Rubem Fonseca. Há o urbano, mas há o policial. E ao mesmo tempo ao cotidiano, de forma maravilhosa, tratando de Getúlio, do suicídio de Getúlio e tudo no entorno de Getúlio Vargas, e inclusive passando a ideia de O Corvo, ou seja, o que aconteceu na tentativa de assassinato de O Corvo. Como a história está presente ali em Rubem Fonseca, ele escreveu isso, ele buscou isso, e outros autores também seguiram essa mesma vertente. O romance psicológico, aquele que é fantástico e aquele que é político. Sim, mas então são